Lição número 313. Que uma nova percepção venha a mim agora. Pai, há uma visão que contempla todas as coisas sem pecado, de forma que o medo se vai e o amor é convidado a vir ocupar o seu lugar. E o amor virá aonde for chamado. Essa visão é a tua dádiva. Os olhos de Cristo olham para um mundo perdoado. Na vista de Cristo, todos os pecados do mundo são perdoados, pois ele não vê nenhum pecado em nada do que contempla. Que a sua percepção verdadeira venha a mim agora, para que eu possa despertar do sonho do pecado e olhar para a impecabilidade dentro de mim, que conservaste completamente inviolada sobre o altar ao teu Filho Santo, o ser com o qual quero me identificar. Hoje, contemplemos um ao outro na vista de Cristo. Como somos belos, quão santos e amorosos. Irmão, vem e une-te a mim hoje. Nós salvamos o mundo quando estamos unidos, pois na nossa visão, ele vem a ser tão santo quanto a luz em nós. Essa lição, ela está dentro do tema especial, o que é o juízo final. E o juízo final por Deus, ele já foi dado antes mesmo de ter mundo. Agora só o que resta é nós aceitarmos o juízo de Deus. É nós não ficarmos julgando contra Deus, contra a verdade. E aceitar o juízo de Deus é basicamente ver como ele vê. Ver o que é e o que não é corretamente. Ver todas as coisas como Deus vê. Ou seja, é nós termos uma nova percepção sobre todas as coisas. Porque lembra que o juízo é apenas sabermos o que é real e o que não é real, o que é verdadeiro e o que é falso. Então, isto é ver o que é e o que não é verdadeiramente. Resumindo, estamos falando de uma nova percepção mesmo, de um novo jeito de ver todas as coisas, de contemplarmos todas as coisas. Estamos falando de ter a visão de Cristo, de usarmos a visão de Cristo para contemplar todas as coisas. Agora, quanto à visão de Cristo, a visão de Cristo é uma mentalidade, é um sistema de pensamento que se chama Espírito Santo. Na lição anterior, nós até falamos disso, falamos que ver é pensar. Ver não é o que os olhos do corpo vê, sabe? Não é perceber imagens, as formas, as aparências. Ver é a interpretação que a gente faz sobre as imagens. O que nós vemos sempre é a nossa interpretação. E essa interpretação, da onde que ela vem? Ela vem do sistema de pensamento que nós estamos identificados, que o observador se uniu, se ligou, se identificou, né? Essa identificação com o sistema de pensamento, que é o julgamento que nós estamos falando, que é esse tema especial, né? O nosso julgamento contra Deus, ele não acontece aqui no mundo, no nível das formas, no nível físico. Ele acontece na mente, ele acontece quando a consciência se liga ao sistema de pensamento. Ou seja, a interpretação, o ver, a visão, ela vem do que eu julgo, do que eu digo que sou. O ver, ele está baseado no nosso julgamento sobre o que somos, está na nossa identificação de existência, de ser, de existir. Tudo o que nós vemos vem da nossa definição de ser, vem da nossa definição de existência. Então, para ter uma nova percepção, para ter a visão de Cristo,
é preciso ter uma outra identificação de existência. É se saber, é se ver existindo na totalidade e não mais como um ser separado, né? Não mais como um corpo, como uma pessoa. É estar, então, unido, alinhado, identificado com o Espírito Santo, ao invés da separação, entende? Porque se eu me sinto e me vejo como um ser separado e diferente de Deus, se eu estou identificado com a separação, todo o meu mundo ele já fica ali, nessa identificação, já fica nessa identificação estabelecido o que vai ser, né? Isto é, se eu sou um ser separado, eu só vou ver a separação. É a separação que vai ser real para mim. É a separação que vai estar aqui. É a separação que eu vou ver em toda parte. É um mundo separado, que tem vidas separadas, que vai ser real para mim. E assim eu vou estar julgando contra Deus. Eu serei uma arma contra a verdade. Aqui no texto, ele diz assim, ó: Pai, há uma visão que contempla todas as coisas sem pecado. E continua: os olhos de Cristo, né, que é a interpretação de Cristo, a mentalidade de Cristo, né, como Cristo vê, como Cristo pensa. Então, os olhos de Cristo olham para um mundo perdoado. Na vista de Cristo, todos os pecados do mundo são perdoados, pois ele não vê nenhum pecado em nada do que contempla. Lembrando, né, que pecado é separação, é ver a separação, é dizer que ela é real. E aqui diz então que Cristo não vê pecado, não vê separação. Cristo olha para o mundo e não vê separação. O que quer que ele contemple, ele não vê separação. Tudo está perdoado, salvo, curado, restituído. Tudo é o mesmo. É Deus, é a totalidade, é a vida. Essa é a visão de Cristo. E o convite aqui nessa lição é adotar essa visão de Cristo. E isso é uma decisão. A visão de Cristo, como eu disse, é uma mentalidade. Se é uma mentalidade, é você, como observador, que decide olhar para tudo e não contemplar a separação e não ver pecado, mas ver então um mundo salvo, um mundo perdoado. E é você porque tudo começa na sua identificação de existência, com qual sistema de pensamento vai se identificar, né? Então tudo começa no seu julgamento sobre o que é. Ah, mas eu sou a Bruna, eu sou um corpo, eu sou aqui uma mulher. Se a identificação é com a separação, com o ser, né? Eu existo separado, eu sou aqui um ser separado. Então, a visão vai ser que a separação é real, porque a visão ela segue a identificação, foi o tema da lição anterior. Mas se a consciência ela está alinhada ao Espírito Santo, que é a mentalidade de Cristo, né? É a totalidade. Então, Deus é, a vida é, e a Bruna não é nada. A Bruna não é. Deus é, a Bruna não é. O corpo não é, mas Deus é. O mundo não é, mas Deus é. E essa é a visão de Cristo. E essa é a nova percepção que vem a nós quando nós decidimos nos identificar com ela. Certo? Então, esse é o convite de hoje, que uma nova percepção venha a mim agora, né? Então, basta decidirmos por ter essa visão de Cristo, a mentalidade de Cristo, que é o Espírito Santo.